Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 14. Vou pedir aos irmãos que fiquem com a Bíblia aberta em Atos, porque nós vamos ver muitas referências aqui nesse livro. O primeiro que eu quero ler está em Atos 1, versículo 14. Vamos ler? Todos estes perseveravam unanimemente. Não é complicado. Em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amado Deus Pai, demos a Ti o nosso melhor, porque viemos cultuar ao Senhor. Cultuar é oferecer, cultuar é dar, e nós viemos aqui dar ao Senhor o nosso melhor. Já Te entregamos louvores, canções, música, adoração, palmas, ofertas, dízimos. Senhor, agora é hora do Senhor nos dar, é hora do Senhor manifestar através da Sua palavra. Fala com cada um de nós, porque o nosso coração está atento ao mover do Teu Espírito nesse lugar. Fala, Senhor, nós cuidaremos sempre em Te dar a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu quero ouvir o amém da igreja. Amém. Estamos juntos e concordados. O que acontece quando a igreja ora? O que acontece quando nós oramos? Quando oramos, Deus age com seu poder, Ele se manifesta. Por gentileza, vamos ao texto de Isaías, capítulo 65, verso 24. Mais fácil a gente acompanhar aqui. Isaías, capítulo 65, versículo 24, diz assim: e será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Olha o que Deus está falando acerca de orar, acerca de buscá-lo de todo o coração. Vamos também a Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar a quem? A Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Nós estamos falando de oração, que quem ora, quem busca Deus, quem tem uma vida constante de oração, é presenteado por Deus. Galardão é um brinde, galardão é um presente, e o galardoador é aquele que dá o presente. Então a palavra está afirmando com muita clareza que quando nós chegamos a Ele com fé e pedimos sem hesitar, Deus é galardoador daqueles que o buscam. Sendo assim, vamos refletir um pouco hoje à noite sobre o livro de Atos, sobre as orações que foram respondidas. Nós vemos aqui em Atos capítulo 1, versículo 14, que todos eles perseveraram em oração e súplicas com as mulheres, inclusive a mãe de Jesus e seus irmãos. E o que aconteceu na igreja de Atos, quando eles tomaram a decisão de orar, de buscar a Deus, de invocar a Deus, de fazer Jesus agradáveis a Deus, não buscando para si mesmo, mas buscando o coletivo? Muita coisa aconteceu na igreja de Atos Apóstolos. A primeira que eu destaquei foi que após eles terem perseverado juntos, unânimes em oração, decisões foram tomadas. Você e eu precisamos aprender, antes de tomar decisão, orar. Está na
oraram, perseveraram na oração. Você se lembra que Judas o Iscariotes se perdeu? Jesus chamou ele de quinta perdição. Ele abandonou o colegiado apostólico e foi tirar sua própria vida. Participa da ceia, o inimigo entra no coração dele, ele sai disparado e vai vender Jesus pelo preço do escravo, 30 moedas de prata, foi o preço que ele recebeu para vender Jesus. Então, os apóstolos se reuniram, mas eles estavam em oração, eles estavam em súplica, eles estavam em sintonia com Deus. E após eles permanecerem um bom período assim, eles tomaram uma decisão importantíssima. Vamos ver o que aconteceu em Atos capítulo 1, versículo 24. Atos capítulo 1, 24. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhido, 25, para que tome parte desse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Vamos ao 26. E lançando-lhe sorte, certamente eles fizeram, depois de orar, um papelzinho com o nome de todos que cumpriam os requisitos. Quais eram os requisitos? Pelo menos 3. Ele acompanhava o ministério de Jesus desde o batismo à morte até a ressurreição, ter visto a sua ressurreição e andado com ele após a ressurreição. Esses eram os requisitos básicos. Então, entre os homens que estavam ali em oração, quem foi escolhido? Lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. O que nós vemos aqui? Nós vemos que quando a igreja tomou a decisão de orar, uma decisão importante foi tomada. Não tome decisão importante na sua vida quando você estiver triste ou muito alegre, viu? Vou contar um caos para vocês. Uma irmã muito crente do Senhor, do estado do Rio de Janeiro, que eu convivi com ela quando trabalhava lá fazendo vendas, orando pelo marido. O marido era fazendeiro, gente. Tinha muitas propriedades, uma fazenda linda na região de Resende, estado do Rio, quem conhece aquele lado ali, muito bonito, Tatiaia, muito lindo. Sabe o que aconteceu? Ele foi no leilão de gado. Chegou lá, ficou muito alegre, sabe como? Desce um, desce outro, igual a 51, a 151, a 31, a 25, aqui desce quadrado, aqui desce redondo, aqui não desce, aqui não volta. Lá pelas 2 horas da manhã ele participou de um leilão. No dia seguinte ele foi ver o carro que ele comprou, não valia metade que pagou. Por quê? Porque ele tomou uma decisão muito importante para estar muito alegre. Não é bom a gente tomar decisão importante quando o nosso emocional está muito para baixo, muito para cima. Então, antes de tomar uma decisão importante, ore. Não tem resposta? Ore de novo. Deus não falou? Espera, aguarde. Nós vimos aqui que era muito importante eles tomarem essa decisão do colegiado apostólico. Jesus não escolheu 12 por acaso. Não é um número aqui que dá sorte ou dá azar. Não. Mas já que era para ser 12 e um escapou por conta própria, eles oraram, perseveraram, e Deus mostrou Matias. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos que quando a gente ora, decisões são tomadas. Se você está sem decisão, é preciso orar. É melhor orar antes de tomar a decisão do que orar depois que você tomou a decisão. Ai, se eu tivesse orado. Ai, se eu tivesse buscado. Né, Sandra? Nada com você não. Nada a ver. Você está olhando para mim, eu gosto de falar o nome da pessoa. Então a pessoa às vezes ora depois. Uma oração atrasada, irmãos, é de Jonas. Se Jonas faz aquela oração na terra seca, ele não sabe passar por que ele passou. Jonas orou atrasado. Oração do choro, oração do lamento, oração da dor,
Oração do arrependimento. Então é melhor orar antes. Se eu tivesse orado, não teria mudado dessa casa. Primeira chuva que deu, alagou tudo. Eu agora não vou comprar sofá, eu vou comprar um caiaque, um barco inflável. Aliás, o colchão inflável do meu filho está boiando dentro do barco dele. Segurou. Quanta gente não ora para casar? Acho que casamento é coisa simples, né? Depois que você casou, você vai abrir o pacote. E casamento é igual caixa de chocolate. Tem doce, mas tem uns amargos que só Deus vai fazer. Então, ora. Esse negócio de príncipe encantado é só o Walt Disney. Meus príncipes encantados depois da meia-noite viram pólvora. Ou vira sapo, sei lá o que vira. Não é verdade? Depois vai ver. Quantas mulheres são massacradas? Quantas mulheres são torturadas? Quantas mulheres têm marido como se fosse novo? O cara passa, se apareceu na internet, isso que loucura foi aquela lá. Um cara com um sarrafo batendo uma mulher, olha aquele. E às vezes o homem também casou e ela é uma princesa, irmão. Vai todo dia no cabeleireiro. E a louça de pia está desse tamanho. E comida que não nada, né? Ela agora virou secretária daquele nosso, do Cielo. O que o César do Cielo faz? Nada. Secretária dele. Vai lá em casa, não quer saber de nada. Aí o cara faz a oração do ai. Conhece a oração do ai? Ai, Jesus! Então ora. Eu sempre digo para a moça: você não é curva de rio para juntar em rosto. E a pescador sabe o que eu estou falando. Aonde você enroscou teu barco? Aquela curva do rio ali. Aonde você perdeu seu peixe? O motor ficou lá. Na curva de rio, só ajuda que não presta. Então ora, minha filha. Ora, meu filho. É melhor orar antes. Mas pastor, está demorando demais. Eu estou orando a minha Bíblia e caiu naquele versículo. O que vier a mim eu não lançarei fora. Cuidado. Se Deus está demorando, Ele está caprichando. Veja, pastor Denise, veja isso. Ora, a gente brinca para descontrair um pouquinho. A vida está tão pesada, mas ora. Nós vimos aqui que uma decisão importantíssima foi tomada quando a igreja primitiva estava de que jeito? Em oração, perseverando na oração. Segundo, a igreja aprendeu a perseverar, olha que está em Atos capítulo 2, vamos no livro de Atos, capítulo 2, verso 1. Jesus havia feito uma promessa, que o Espírito Santo haveria de descer sobre a igreja, que eles ficassem em Jerusalém, não saíssem dali, não se assentassem dali, sem antes receber a promessa. Em Atos capítulo 2, a partir do verso 1, olha o que acontece. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes, você sabe, era uma das maiores festas de Israel, entre elas a Páscoa. Pentecostes e a festa da colheita, né? Das primícias. Estavam todos lá, concordantemente, olha isso, no mesmo lugar, em concordância. De repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Verso 3: e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. O que aconteceu? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Por que aconteceu isso? Por que a promessa veio? Durou 10 dias aproximadamente essa oração aqui. Tem cristão que não consegue orar meia hora, não consegue orar uma hora, não consegue buscar Deus com fervor uma hora. Demorou aproximadamente 10 dias essa grande oração. Iam para casa e voltavam, iam para casa e voltavam todos os dias no templo.
direção. É de repente que acontece. A glória sopra e o fogo desce. Aleluia. É de repente. De repente Deus pode visitar você. De repente Deus pode conceder o desejo do teu coração. É de repente que acontece. Vocês viram aqui que Atos dos Apóstolos fala. Eles perseveraram. Por terem perseverado, eles receberam poder. Atos capítulo 2, versículo 42. Nós vamos passear bastante pelo livro de Atos. E daqui a pouco a gente vai praticar o que nós estamos ouvindo aqui. Por perseverar, eles receberam poder do alto, poder do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. São doutrina dos apóstolos? Ensinamentos. Ensinamentos que os apóstolos receberam de quem? De Jesus. É importante a igreja perseverar nos ensinos apostólicos, porque o que tem de ensino errado por aí, o que tem de bagunça religiosa é uma festa, gente. O que tem de gente deturpando o evangelho, tem de gente se autodenominando apóstolo. Se tiver convenção de apóstolo, não posso chegar na porta. Eu sou só pastor. Apóstolo. E aí sai fazendo aí. Esses dias vocês viram aí. Tem gente que está falando no dízimo, trízimo. 10% do pai, 10% do filho e 10% do Espírito Santo. Daqui uns dias você vai ter 0,800 para pagar a dízimo atrasado. Está com o dízimo atrasado? 0,833, 44, 50. Você quer pagar em quantas vezes? Na minha igreja o dízimo é só 5. As aberrações. É pouco recebendo cajado. É pouco recebendo aliança. Perguntaram para mim outro dia se eu uso o sal grosso da igreja. Eu uso o sal grosso da igreja na picanha. Porque esse povo não persevera na doutrina dos apóstolos. O que tem de coisa errada, Márcia? O que tem de gente falando em nome de Deus? O que tem de gente ensinando, indo para o inferno e levando um monte de gente com ele? Sério? Aqui em Atos 42, 42 diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, nos ensinos deles. Eles não brincavam com essas coisas. Na comunhão, no partir do pão, e aonde? Nas orações. Eles aprenderam a perseverar. E como resultado disso, de uma igreja perseverante, todos foram cheios do Espírito Santo e receberam a promessa do Pai. Todos. E ficou por fora. Então, a igreja tomou decisão importante. A igreja perseverou, a igreja recebeu poder. Por causa da oração, muitos enfermos eram curados. Vamos ver aqui, Atos capítulo 3. O que acontece aí? Atos capítulo 3. E Pedro e João, olha os dois, subiram juntos ao templo fazer o quê? A hora da oração. A hora nona, que hora era mais ou menos? 3 horas da tarde, mais ou menos. Pedro e João estão indo ao templo fazer o quê? Orar. O que acontece nessa caminhada? E era trazido um homem que desde o seu ventre era coxo, o qual todos os dias punha uma porta no templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Verso 5. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa, certamente. Ele falou: opa, esse aí é o Pedro, esse é o líder da igreja, deve ter no bolso pelo menos uma onça. Mandou olhar para ele, o negócio melhorou. João é o companheiro dele. Eu acho que hoje eu fiz a festa, eu fiz a feira.
Acho que João mais pobrezinho vai dar 20, mas João Pedro vai ter uma onça no bolso. O que aconteceu? Eu não tenho ouro nem prata nesse Pedro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Olha o nome dele aí, ó. O Nazareno, levanta-te e anda. O que aconteceu? E tomando-o pela mão direita, ele pega o homem da maca da cama, põe de pé, o levantou, e logo seus pés e ajoelhos se firmaram. Como é que Pedro tinha esse poder? Como é que Pedro tinha essa autoridade? Como é que Pedro recebeu isso? Porque ele gastava tempo em oração. Vocês farão as obras que eu faço, e as farão maiores ainda, disse Jesus. Quando a igreja ora, ela é revestida de poder, a cura no meio dela. Pedro e João. Sim, quando a igreja ora, tem chamado de pessoas para o ministério. Eu tenho dito que lá na plaquinha, lá fora da igreja, para os mais espirituais está escrito: precisa-se de trabalhadores. É a única obra no mundo inteiro que sempre vai precisar de trabalhadores, porque Jesus disse: a minha obra, a minha seara, a minha vinha é muito grande, mas são muito poucos os ceifeiros, os trabalhadores. Aí ele dá a dica: orai, rogai ao Senhor da seara, para que envie, para que levante trabalhadores para a sua seara. E o que aconteceu aqui? Quando a igreja ora, quando a igreja toma uma posição de oração, muitos são chamados para o ministério. Olha em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, versículos de 3 até o 6. Estamos enviados após, olha lá. Escolhei vós, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós, está falando dos apóstolos, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. 5. E esse parecer contentou toda a multidão, e elegeu Estevão, homem cheio do Espírito Santo e fé e do Espírito, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Prótoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. O que está acontecendo quando a igreja está orando? Deus está levantando pessoas. Quando é o homem que levanta, não dá certo. Quando é o pastor que levanta, não dá certo. Quando é o líder de ministério que levanta, não dá certo. Mas quando é Deus que levanta, essa pessoa dá muito fruto. Então a igreja de Atos é um exemplo maravilhoso para nós. Ela estava em oração e houve ali um problema. Eles tinham que abençoar e cuidar de quem? Das viúvas, né? E havia viúvas que eram israelitas e havia viúvas que eram gregas. E houve uma confusão lá. Alguém disse: olha, estão cuidando melhor das viúvas israelitas, estão deixando as gregas. Não, está cuidando mais das gregas. Houve uma confusão. Isso chegou aos ouvidos dos apóstolos, e eles estavam em oração. Só vamos escolher dentre nós 7 homens cheios de fé, de sabedoria, de unção, de graça e do Espírito Santo, para que façam parte desse serviço. E ali começou em Atos 6 o ministério do diaconato, que é cuidar dos pobres e dos necessitados da igreja. Por isso que aqui nós não colocamos diácono como serviço de produtor para o resto da sua vida. Esse é outro serviço. O diácono é como ministro do Senhor. A igreja nazarena, ela consagra diácono, porque diácono é um ministro, pode até fazer casamento em alguns casos. Entenderam? Porque é um ministério. É um ministério. Então quando a igreja está em oração, o que acontece? Deus levanta no meio da multidão, como essa aqui, ó. Deus levanta homens, Deus levanta mulheres, Deus levanta trabalhadores, Deus levanta pregadores, funcionários, pastores, evangelistas, mestres,
Deus levanta, porque a obra que Ele precisa. Saiba que Deus pode estar olhando para você, e a qualquer momento Deus levanta você para o ministério da igreja. E são muitos ministérios, né? Então o que acontece? Quando a igreja ora, tem chamado, os diáconos foram escolhidos. Quando a igreja ora, tem salvação de almas. Olha o que aconteceu em Atos 9, Atos capítulo 9. Uma peça importante do ministério vai ser levantada. Quem foi? O Saulo. Olha o que acontece aqui em Atos 9, verso 11. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em uma casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Verso 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Verso 13. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder os principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. 15. Disse-lhe porém o Senhor, Deus está falando com o sacerdote Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Quando a igreja está orando, Deus levanta no meio do povo pregadores, homens, mulheres que vão ganhar muitas e muitas almas para Jesus. Eu não tenho medo de dizer que nesta igreja alguns estão assentados nessas cadeiras aqui hoje à noite, e o Espírito de Deus vai incomodar você. Quem sabe você é um Saulo, você é um Pedro, você é um João, você é um Marcos, você é um apóstolo, você é um ministro, você é um ganhador de almas, uma ganhadora de almas. Quando a igreja está em oração, Deus levanta esse tipo de pessoa. Tirou lá do lamaçal do pecado. Saulo era perseguidor da igreja, recebia cartas para prender, em alguns casos até matar os cristãos. De perseguidor passou a ser perseguido. Quando a igreja ora, quando a igreja está em oração, existe salvação. Saulo teve um encontro com Jesus. 7. Quando a igreja ora, a revelação, Deus revela a sua vontade, Deus revela o seu querer, Deus traz as coisas ocultas ao seio da igreja, ao meio da igreja. Vamos ver isso em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 10. Acho que a maioria conhece a conversão do centurião Cornélio. Atos capítulo 10. Eu vou ler até o verso 3 para você entender o que aconteceu com ele. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Verso 2, verso 3, desculpe. Este, quase a hora nona do dia, 3 horas, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Olha o quadro. O qual, fixando os olhos dele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Aí Deus dá uma ordem para ele, né? Se você seguir aí o verso 5, vamos ler o 5. Bíblia, palavra de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está com um certo Simão Curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. No mesmo instante que Cornélio está tendo uma visão, o anjo está aparecendo para ele. O Pedro, o apóstolo Pedro,
está em jogo. Instante vai ter uma visão. Lembra? Desce um lençol do céu. Quando tem oração na igreja, tem revelação. Aleluia. Desceu um lençol, e nesse lençol estavam todos os tipos de animais considerados imundos aos olhos do israelita judeu. E aquela voz, na mesma hora, Cornélio lá longe e Pedro aqui em Jope, dizia: come, mata, come, isso o quê? Jamais farei isso. A voz novamente, na terceira vez, Jesus fala com ele: Pedro, não chames de imundo aquilo que eu purifiquei. Vai chegar um homem, assim, 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 na porta da tua casa. Siga ele e diga tudo que ele tem que fazer. Que revelação é essa? Os homens vêm até a casa de Simão Pedro, falam de Cornélio para ele, eles seguem o Cornélio, quando Pedro está pregando a palavra de Deus para aqueles que eram gentios, para que Pedro entendesse que Jesus não veio apenas para os judeus. Pedro tinha muita resistência por isso. Pedro e Paulo, ó, quase saíram do tapa. Paulo pegou de risca na cara de Pedro assim, ó. Por causa disso aí, incircuncisão, circuncisão, é dos gentios, não é? Pregação para judeu, salvação só para judeu. Quando Pedro tem essa revelação, ele desce lá junto com Cornélio, e quando ele pregava a palavra de Deus, o que aconteceu? O Espírito Santo visitou aquela gente, encheu, batizou, eles falavam em línguas igual a Pentecostes. Aí Pedro entendeu: eu não posso chamar de imundo aquilo que Deus purificou. Que lição! Quando a igreja ora, tem revelação. Deus tem muita coisa para revelar a esta igreja. Glória a Deus. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho a mínima dúvida. O diabo não gosta disso. O diabo não gosta quando Deus se agrada de uma igreja, quando o povo se agrada de Deus e ora e permanece e persevera, e Deus começa a fazer sinais, prodígios, maravilhas. Muitas revelações de Deus começam a acontecer. Oitavo, quando a igreja ora, a libertação. Olha o que acontece no capítulo 12. Daqui a pouquinho nós vamos praticar o que estamos falando. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Quando a igreja ora, a libertação. 12:1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os modos de Natal. O evangelho começou a crescer demais em Jerusalém e agora tem que prender. E matou a espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias ásperos, dia da Páscoa. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 paternos e soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por Deus a ele. O que aconteceu? Verso 7. Eis que veio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na garganta, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alpargas. E assim ele fez. Disse-lhe mais: lança a tua capa às costas e segue. Quando a igreja ora, tem libertação. Tem alguém da tua família preso? Eu posso sem dúvida nenhuma hoje afirmar que quando esta igreja orar com fé, os cativos do diabo serão libertos pelo poder do nome de Jesus. Glória a Deus. Porque quando a igreja ora, tem libertação. Pedro foi preso por Herodes, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Deus enviou o anjo. Foi tão rápido. A oração foi tão eficaz que eles estavam orando ainda. Pedro aparece, estava na casa de João Marcos orando. Pedro, esse Marcos evangelista, na
A casa dele virou um culto de oração, orando por Pedro, orando pela igreja, estava sendo perseguida. Pedro bate na porta. Quando a menina abre e vê Pedro, não acredita. Ela fecha a cortina e guarda para dentro. É Pedro que está aqui, Pedro, menino. Era Pedro. Quem sabe a oração que você vai fazer hoje, porque a igreja vai orar. E sempre que nós oramos com a igreja, a gente costuma dizer, pastor, há poder na oração da igreja. Há poder na oração da igreja. Pedro foi liberto imediatamente da prisão. E por último, quando a igreja ora, tem evangelização, tem pessoas que se dispõem a evangelizar, a ganhar almas. Estamos com alguns projetos ousados para o ano que vem. Deus vai dar uma tenda para nós itinerantes. Nós queremos sair desses bairros, dessas cidades, a pregoar a mensagem da salvação, da cura e da libertação. Porque nós não podemos ficar trancafiados em quatro paredes, enquanto o mundo é detonado, é dizimado por Satanás. Então, quando a igreja ora, tem evangelização. Atos capítulo 22, a partir do versículo 17. Olha o que diz aí. Atos 22, 17. Paulo está falando. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: dá depressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Jesus está falando com Paulo. 19. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramou, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava as capas dos que o matavam. Verso 21. E disse: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-te até esta palavra, e levantaram a voz dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, e arrojando-se as vestes, o lançaram o pó para o ar. A vontade de Paulo era ficar entre os apóstolos. A vontade de Paulo era testemunhar em Jerusalém. Jesus, sabendo do perigo que ele corria, que o ministério dele não era ali, era fora da igreja, Jesus aparece para ele em visão de noite: Paulo, corre, apressa-te, sai daí de Jerusalém, eles não vão te ouvir, eles vão te matar, eles vão te condenar. Vai, porque você será para mim apóstolo de outros povos. O Evangelho de Jesus chegou a nós porque o apóstolo Paulo decidiu sair de Jerusalém. Quantos decidem sair de Jerusalém e ir onde as almas estão? Isso só pode acontecer se a igreja orar, se a igreja buscar a Deus em oração. Quanta coisa aconteceu na igreja primitiva, porque os irmãos tomaram uma posição de oração. Orar e agir, oração tem a ver com oração. Tem alguns versículos que eu quero citar só para nós orar. Nós vamos orar. Acha para nós, por gentileza, Jeremias 29, 12 e 13. Esqueci dos versículos. Jeremias 29, 12 e 13. A gente ouviu tanta coisa de oração nessa semana.
Tenho certeza que muita gente vai orar. Jeremias 29:12. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Jeremias 33, Jeremias 33, verso 3. Jeremias 33, versículo 3. Só mais esse versículo para nós orarmos. Esse versículo que eu mais gosto. Acompanha a minha conversão, eu acho que há uns 30 anos já. Vou fazer 33 agora, de chamado. Em janeiro. Diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tem muita coisa que eu e você não sabemos. São segredos que estão guardados no coração de Deus. Deus quer revelar os seus segredos àqueles que o amam, àqueles que o buscam. Quantos amam a Deus nessa cidade? Coração. Qual o segredo de Deus são para nós? Amém, irmão? Quando a igreja ora, o que acontece? Nós vimos o que aconteceu na igreja de Atos dos Apóstolos. Quantas maravilhas, quantos sinais, quantos prodígios. Isso pode acontecer aqui nesta igreja. Pode, eu vou mudar. Isso vai acontecer aqui nesta igreja. Aleluia. Os que concordam comigo, começam a adorar e buscar a Deus. Essas maravilhas, esses sinais, esses prodígios vão acontecer aqui nesta igreja. Coloque-se na posição de oração, homem de Deus. Coloque-se na posição de oração, mulher de Deus. Jesus está te chamando. Jesus está chamando a igreja dele. Jesus está chamando o povo dele. É o tempo de Deus levantar a sua igreja com poder e com autoridade. Com poder e com autoridade. Nós não vimos nada ainda do que Deus é capaz de fazer. O que nós provamos são gotas. Deus não tem gotas. Deus tem chuva para derramar sobre a tua igreja. Oh, querido Espírito Santo, faz isso nos nossos dias, faz isso nas nossas vidas, faz isso no nosso meio, Senhor. Nos incomoda, nos chama para uma vida de devoção, uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma vida que agrada o teu coração. Chama esta igreja, incomoda esta igreja, chama esta igreja para muitos sinais, para muitos prodígios e para muitas maravilhas. No nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Eu